Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta, mais uma terça-feira de Angu de Grilo no ar, nosso episódio 16. Já estamos mais perto de 20 do que de 10 episódios do Angu de Grilo, tá, querida? Aliás, talvez a gente termine o ano com 20 certinho? Não, será? Nosso primeiro 2020 vai ser nosso episódio 20. Ui, gente, 20. alafiou, confirmou, hein? Quem tava querendo os sinais, querida, chegaram a jato. Bom, hoje vamos falar de pacote anticrime, que passou, né, ganhou na votação da Câmara dos Deputados e agora vai tramitar no Senado. 408 votos a favor. Triste. E vamos falar sobre a nova Miss Universo, ganhadora do Miss Universo de ontem, Miss Universo 2019, a sul-africana. É contigo, Flávia! Era exatamente o que eu estava... Eu sabia que ela ia me mandar essa... Você que é interessada em concursos de eu beleza, sou, mas querida. Porque não é simples. Zozibini Tunzi. Fez 250 posts no Instagram ontem, eu acho que é o mínimo mesmo que ela saiba. Fiz uma longa pesquisa. Zozibini Tunzi, também conhecida como Zozi Tunzi. Entendi. Bom, vamos começar pelo pior. Vocês querem a má ou a boa notícia primeiro? Acho que é basicamente a vibe desse episódio. Vamos começar com uma notícia, né? Que a gente termina bem. Eu acho que é um ponto importante. Foi uma polêmica que tomou e ainda toma, sobretudo a militância do movimento negro, essa aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. E eu acho uma reflexão interessante porque nós temos passado por esse tipo de tensionamento. Por exemplo, reforma da Previdência, que já foi tema aqui do nosso Angu de Grilo. Ela foi claramente esvaziada, desidratada, um termo até que eu usei muito no Estúdio I, e muita gente está usando esse termo, mas ela foi aprovada. Afinal de contas, o que o Brasil elegeu no ano passado foi um projeto de centro-direita, aliás, de direita, né? E o Congresso tá bem generosa. Não, eu falo da composição do Congresso, porque tem centrão, né? E a direita representada aí pelo Jair Bolsonaro, pela presidente. extrema-direita. Mas a reforma da Previdência, por exemplo, era uma promessa de campanha. Não dá para dizer que houve uma surpresa, né? Estelionato e tudo mais. Ainda assim, o que foi aprovado não foi exatamente o que a equipe econômica do Paulo Guedes apresentou. E isso foi consequência de algum empenho, né, de oposição, de movimento social, de movimento de mulheres. Na origem, a equipe econômica gostaria de ter equiparado as idades, né, a idade mínima de homem e mulher. Isso não aconteceu. Quem quiser saber mais sobre esse tema, a gente tem um Angu de Grilo especial sobre a reforma da Previdência, que inclusive já está em vigor, né? Já foi, já está valendo. A mesma coisa aconteceu com o pacote anticrime. O ministro Sérgio Moro, ainda hoje, né, o mais popular do governo, nesta segunda, 9 de dezembro, saiu pesquisa, ele é mais popular e tem um índice de aprovação mais alto que do próprio presidente da República. Ele apresentou um projeto com medidas muito, muito duras na direção de agravamento de pena e de alívio, inclusive, a agentes de segurança que cometam homicídio. Essa era o chamado excludente de ilicitude, que é uma ampliação do escopo de legítima defesa, que a gente também pode chamar mais objetivamente de licença para matar. Eu ia falar isso. Exatamente. Porque aliviava os homicídios. E no Rio de Janeiro, por exemplo, o que a gente tem visto é um aumento muito significativo desde a intervenção militar, né, na segurança do Rio, promovida pelo governo Temer, um aumento significativo dos assassinatos decorrentes de intervenção policial. No ano de 2019, governo Witzel, nos 10 primeiros meses, janeiro a outubro, a polícia matou 1.546 pessoas no estado do Rio de Janeiro. É um recorde histórico nas estatísticas do Instituto de Segurança Pública. Muito da comoção em relação a esse aumento da letalidade policial levou a uma mobilização muito grande no Congresso Nacional
um protagonismo de um grupo de trabalho que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, montou e que tinha, eu acho como principal nome, o deputado Marcelo Freixo, do pessoal aqui do Rio, mas houve, e é muito bom que se deixe claro, uma mobilização muito forte de entidades do movimento negro, precisamente 60 entidades que formam, né, a Coalizão Negra por Direitos e que fizeram gestões importantes, de visita à Câmara, ao Senado, à própria Frente Evangélica, há denúncias à OEA, a Comissão de Direitos Humanos, da ONU. Então, uma mobilização muito grande em relação... Foi em fevereiro, né, que eles enviaram o ofício, tiveram na Jamaica, Isso. Foi na Jamaica, para relatar quais eram esses pontos do pacote anticrime para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, essa é uma história que não começou agora, né? Fevereiro era o iniciozinho ali do governo Bolsonaro, logo depois que o pacote foi apresentado. Isso andou em paralelo com o grupo de trabalho. Ao longo dessa caminhada, algumas vitórias foram contabilizadas e festejadas. O excludente de ilicitude foi retirado do pacote anticrime. Deixa eu explicar só em 2 linhas o que exatamente previa esse excludente de ilicitude. Ele criava uma hipótese de diminuição de pena ou mesmo de concessão de perdão judicial ao agente que agisse com excesso de legítima defesa, imbuído, né, com justificativa de, abre aspas, medo, surpresa ou violenta emoção. Então ele poderia argumentar que ele estava com medo, ele foi surpreendido, ou ele teve uma reação violenta por causa daquele estresse que estava submetido. Previa um artigo de legítima defesa especial para agentes de segurança. E aí, assim, foi uma das coisas que caiu, né? Outra coisa que caiu foi o plea bargain, que é uma coisa que a gente... Muito, a queda foi muito importante. Quem vê série americana que fala de crime, de polícia, sabe o que é. É quando quem está sendo acusado faz um acordo com a promotoria para não ir a júri, e os advogados, os próprios advogados, às vezes, das pessoas que estão sendo acusadas, instruem que eles aceitem um acordo, porque se você for a júri, você é pobre, você é negro, você tem antecedente, mesmo que você não tenha cometido crime, você não vai conseguir convencer esse júri de que você não fez por causa de quem você é. Então aceita esse acordo, por mais que você não tenha cometido, porque se você for a julgamento, sua pena vai ser muito maior. Então isso é uma coisa muito... Até porque o judiciário americano, ele se ressente de quem insiste em julgamento por conta de custos mesmo, né? De custos jurídicos. Isso é uma treta até lá, né? Porque a maioria dos processos se resolvem com um acordo. Ir a julgamento, e aí acordo de confissão de culpa com redução de pena. E aí dificulta muito você reverter qualquer coisa depois, porque a pessoa está admitindo que ela foi culpada, mesmo que não tenha sido. Então, como é que depois de anos você reivindica que não, na verdade eu assinei um acordo admitindo a minha culpa, mas que era mentira? Então entra ali num buraco sem fundo. Nos Estados Unidos há muita crítica a esse mecanismo, porque ele, sem dúvida alguma, estimula o encarceramento em massa. E o Brasil, que já tem a 3ª ou 4ª maior população carcerária do mundo, naturalmente embarcaria no mesmo caminho. Lembrando que aqui, sem confissão e sem esse mecanismo, a gente já tem aproximadamente 40% da população carcerária detida sem julgamento. Então veja que havia um risco, o temor, né? E sobretudo de aumentar o encarceramento de pessoas negras, que já são maioria, né? Homens negros, jovens de baixa escolaridade, são a maioria do sistema penal carcerário brasileiro. Então isso também tinha sido retirado do projeto original, já no grupo de trabalho. A terceira coisa, me parece ser relevante mencionar, é a tal da prisão em segunda instância, polêmica, que também já foi tema de um dos nossos programas. É o de Lula à Bolívia, quando a gente fala da soltura do ex-presidente Lula. Isso, mas isso tem um projeto específico já em tramitação, acho que tanto na Câmara quanto no Senado, em razão até do episódio que resultou na libertação do Lula, do ex-presidente Lula, mas foi retirado do pacote anticrime do Moro. Em razão disso,
houve uma percepção de que o Moro foi derrotado, porque as principais medidas, né, que ele apresentou na origem do pacote, elas foram retiradas e acabaram retiradas não apenas pelo grupo de trabalho, mas retiradas do projeto que foi votado, quer dizer, isso não passou. No entanto, houve uma movimentação, uma insatisfação muito grande, sobretudo no movimento negro, porque outras medidas, o pacote passou, que é de endurecimento de algumas penas, por exemplo, uma coisa importante, no Brasil, até aqui, ninguém pode ficar preso por mais de 30 anos. Essa primeira versão aprovada na Câmara eleva para a pena, o período máximo para 40 anos. Institui a figura dos informantes do bem para as ouvidorias, o que muita gente vê como um aumento de risco aí para a população, sobretudo de favela, de periferia. Você está institucionalizando o X9, que todo mundo sabe o que acontece. Né? Exato. Que mais? Tem uma série de outras medidas que, para o movimento negro, vai aumentar o encarceramento da população negra, jovem. E nesse sentido, eu tendo a concordar em algum nível, porque, de fato, não me parece que o grande problema brasileiro do sistema jurídico policial seja a rigidez da legislação. Nós temos legislações e penas. O que nós não temos é um sistema judiciário eficiente, um sistema de investigação eficiente e adequado e, pior ainda, um sistema carcerário reestruturado com qualquer tipo de possibilidade de recuperação, de ressocialização. Eu não sei, peço desculpas se eu estiver usando algum termo impróprio, né, impreciso, para as companheiras aí que lidam mais intimamente com o abolicionismo penal, mas eu acho que a reforma desse sistema jurídico passaria menos por uma mudança de legislação e endurecimento de pena e mais por uma revisão completa do sistema. Tem gente inocente presa, as condições do cárcere são de violações flagrantes de direitos humanos, cadeias superlotadas, maus tratos, sem atividade de formação educacional, sem possibilidade de trabalho, de qualificação profissional, com uma divisão por facções criminosas, subordinação, né, a grupos criminosos que acabam formando mais pessoas para o crime, uma falta total de dignidade para, sobretudo, mulheres que vão visitar esses homens encarcerados, uma dificuldade muito grande, um aumento da criminalização feminina e mulheres que ficam, sobretudo, abandonadas por familiares, sem contato com os filhos. Então tinha muita coisa para se sanear, né, no sistema carcerário e muito que se aumentar a eficiência e a aplicação de leis já vigentes antes de pensar em endurecimento de pena, que é a alternativa a alternativa a qual o Brasil tem recorrido nessas últimas décadas, sem grande efetividade, seja na redução dos índices de criminalidade, seja na prisão e ressocialização dos apenados. Eu quero fazer algumas indicações aqui de conteúdo para quem quiser se aprofundar no que tem nesse pacote. Tem um arquivo em PDF que eu vou tentar achar o link, eu só tenho ele, mas eu vou tentar achar o link, que é uma nota técnica sobre o pacote anticrime do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que eles vão destrinchando item por item quais eram as alterações propostas. E tem um vocabulário muito fácil de entender, mas ele não tem aqui o que de fato caiu durante essa revisão. Ele é um arquivo, um PDF que foi feito no início do ano com todas as propostas. Então quem for acessar, saiba que algumas coisas dali podem ter caído, como caíram, como a gente já disse aqui. Temos a nota da Coalizão Negra por Direitos, pós-aprovação, com os pontos e as medidas que esse grupo tomou ao longo desde a tramitação e a análise do resultado da votação final,
que, ainda que tenha derrubado algumas medidas mais dramáticas, naturalmente não satisfez essa militância mais envolvida com o debate do abolicionismo penal, porque ela é repressora, né, e endurece contra os alvos de sempre. E uma coisa que eu vi muita gente falando no Twitter, que foi, gente, beleza ter caído o excludente de ilicitude dentro das propostas, mas o excludente de ilicitude já acontece na prática, né? A gente sabe como é muito difícil você conseguir responsabilizar um agente de segurança que age com excesso de violência dentro de favela, contra pessoas que estão envolvidas com crime organizado ou não, né? Mas como é muito, muito, muito difícil conseguir algum tipo de condenação, conseguir algum tipo de julgamento para agente de segurança que alega legítima defesa em situações de visível violência extrema. Então, é isso, o excludente de ilicitude já existe. Eu sou do time que acho que é simbólico ter isso dentro do seu, né, do seu Código Penal, da sua Constituição. Você institucionalizar uma violência é muito sério. Eu acho que esse simbolismo é importante. Então, fiquei feliz de ter caído. Mas a gente sabe que na prática isso já acontece. Então, não é como se o fato de ter caído, isso vai deixar de acontecer. Muito pelo contrário, eu acho que vai continuar acontecendo como sempre aconteceu. E vi muita indignação no Twitter também. O Twitter é meio meu termômetro, né, de avaliar essas coisas. Com alguns votos que foram dados, acho que vale mencionar aqui que quem mais eu acho que sofreu crítica e até respondeu sobre ter votado a favor do texto final da Câmara do Pacote foi o deputado Marcelo Freixo, deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro, do pessoal do Rio de Janeiro. Foi muito criticado, principalmente por jovens do movimento negro no Twitter. E o nome dele chegou até a ir para os Trending Topics em determinado momento, de tantas menções que estavam acontecendo ali de crítica a ele ter votado positivamente. Ele soltou nota falando que... Isso é até uma dúvida, mãe, que eu queria tirar com você. Que vários deputados da esquerda, não foi só o Freixo, gente, que votou a favor, o PT também, a bancada inteira, né, votou a favor. Porque houve orientação de bancada. A bancada do PT votou majoritariamente. E por que a gente está fazendo essa referência à esquerda? Porque a direita é a favor do pacote o mais duro possível. Então, essa divisão, ninguém, né? Essa divisão e esse tensionamento foi mais visível à esquerda, né? E havia um temor no dia da votação de que algum tipo de subterfúgio fizesse o Senado aprovar um outro pacote que estava tramitando com essas medidas todas de endurecimento que depois chegariam à Câmara. Pois é, então essa eles acabaram apressando, fazendo um acordo para aprovar o pacote sem nos moldes da recomendação do grupo de trabalho, porque agora é esse o projeto que vai para o Senado. Se o Senado alterar, ele volta para a Câmara. Então, ainda tem uma tensão política grande aí a caminho. Mas a questão é que muita gente da militância achava que, a despeito de se ter removido alguns itens mais dramáticos, mais pesados, né, do pacote, as bancadas à esquerda deveriam ter votado contra e não dado essa vitória dos 408 votos. E muito do que eu li foi até pelo simbolismo. A gente sabe que o que as pessoas estavam reclamando é que a gente sabe que se todas as bancadas de centro-esquerda ou esquerda votassem contra o pacote, ainda assim não iria ganhar. Mas seria simbólico que essas pessoas... Seria um posicionamento que eles tivessem votado contra essas medidas. Então, eu acho que essa foi o grito de indignação maior, assim. A gente sabia que não ia ganhar, a gente sabia que ia ser massacrado, vocês sabiam que não teria a menor chance e nem assim deram um voto de protesto. Isso foi as coisas que eu mais ouvi. Queria fechar, eu acho, indicando outros materiais aqui, indicando 3 livros que falam sobre... Também uma coisa. 4 livros, na verdade. Pega aí, anota aí o bloquinho, mas vai estar lá no nosso Medium também, medium.com/@angodegrilo, que o link fica sempre escrito aqui na descrição do episódio.
Outros livros que eu queria indicar que falam sobre encarceramento em massa e abolicionismo penal. O que é encarceramento em massa, da Juliana Borges, da coleção Feminismos Plurais. Angela Davis, A Democracia da Abolição, para além do império, das prisões e da tortura. Outro da Angela Davis. Cuja edição mais recente tem orelha, assinada por mim. De Flávia Oliveira, queridos. Tem que divulgar isso. Faz seu merchan, faz teu publi post. Não, a edição que é ligada a Record. De Fel. De Fel. É porque tem outra edição. A edição da de Fel tem orelha assinada por mim. O outro da Angela Davis. Estarão as prisões obsoletas. E tem outro da Michelle Alexander. A Nova Segregação, Racismo e Encarceramento em Massa. Então, acho que são bons livros para quem, enfim, pretende se aprofundar nisso, para quem estuda isso, para quem estuda direito, para quem se interessa pela área de penal. Eu acho que é essencial, né, que a gente pense uma construção de um direito, de uma justiça do Brasil que passe pela compreensão de como foi moldada essa estrutura, que foi fundamentada no racismo, ainda sobrevive essa estrutura graças ao nosso racismo institucional e estrutural. Então, acho importante, né, que a gente estude essas coisas, todo mundo, como sociedade civil, entenda o que está acontecendo, mas principalmente quem trabalha em alguma área relacionada. Não dá para fingir que o racismo não tem relação com o número de encarceramento do nosso país. Pois é, eu queria indicar. Indica aí. Não, eu queria indicar. Então acho que é isso, não. Não, pode indicar, pode falar. Você tem voz aqui nesse podcast. Eu quero. O Gado fala. Eu quero indicar já 3 obras audiovisuais, né? 2, inclusive, da Ava DuVernay. Uma é o Olhos que Condenam, a minissérie, que eu acho que a gente já falou daqui também, né? Mas ela passa um pouco por isso. Os meninos que foram, os 5 do Central Park, né? Que foram acusados e condenados injustamente por um estupro de uma mulher branca, os meninos negros. Eles se recusam, né? A defesa deles se recusa a qualquer tipo de acordo. Eles vão a julgamento e são condenados. Passa por isso também. Mas o filme, que eu acho que trata disso com mais... É tão doloroso, mas é o Se a Rua Bailey Falasse, do Barry Jenkins. Não vi nenhum dos dois. Lindo, porque é uma história de amor, mas dentro dessas condições que o racismo estrutural impõe, né? E ele tem exatamente o plea bargain. O concorreu terceiro, ao Oscar, né? Concorreu. Oscar desse ano de melhor filme. Concorreu ao melhor filme. Ganhou a atriz coadjuvante, a Regina King. Quem é que ganhou o melhor filme? Ai. Ih, gente, já não me lembro mais. Eu achei que tivesse sido esse. O Infiltrado na Clã ganhou... Eu também não vi. Nossa, eu sou péssima de filme. Roteiro, maravilhoso. Esse maravilhoso. Mas o último filme que eu queria indicar é a 13ª Emenda, que é um documentário da Ava DuVernay, que é excelente sobre esse contexto aí do necessário debate, da necessária reflexão sobre abolicionismo penal. Recomendo os 3. Quem ganhou o Oscar desse ano foi Green Book. Você que gritou aí, nos respondendo, ouvindo essa dúvida, quem ganhou foi Green Book. Melhor filme. Eu vi. Bom filme também. A gente falou aqui, não falou? Especialmente para os brancos. A gente falou aqui? Não sei. Não, acho que não, mas a gente conversou em algum lugar sobre Green Book. Sobre Green Book. Você viu? Não vi nem... Não viu nada. Não, mas a gente conversou sobre... eu fico louca quando começa a gente conversou sobre ter ter ganhado Green Book e não ter ganhado Infiltrados na Clã. A gente pode até fazer um Melhores Momentos aí no futuro e voltar a essa discussão, se alguém quiser. Mas, bom, é isso? É isso. Podemos passar por agora notícia boa? Primeiro notícia ruim, agora notícia boa. Vamos falar de coisa boa? Bom, ontem teve Miss Universo, o concurso mais cafona de todo mundo. Gente.
O concurso de Miss é cafona. Não, demais. Mas não é uma crítica somente ao Miss Universo. É todo esse universo de concurso de beleza. Eu acho que o Miss Universo é especialmente cafona, porque tem aquela parte tem o vestido de gala, tem os trajes de banho, típico. Tem os trajes típicos. Aí tem uma gente cantando, e aí todo mundo muito formal assistindo. Eu acho, assim, uma coisa inacreditável. Aquelas perguntas, aquele apresentador, que é uma figura. Gente, as perguntas, meu Deus, são as perguntas mais vagas, mais genéricas do mundo. Mas, bom, a boa notícia é que ganhou uma mulher negra retinta, com cabelo curtíssimo, cabelo crespo, natural dela, curtinho, corte disfarçado, na régua, corte do Jaca, que é os cariocas. E eu acho que isso foi muito importante, né? Foi muito falado hoje nas redes. Ela fez até uma fala falando dessa representatividade, como era importante saber agora que as crianças vão poder ter uma referência. E ela falou, eu cresci num mundo onde uma mulher como eu, com minha pele e meu cabelo, nunca foi considerada bonita. Chegou a hora disso parar. Eu quero que as crianças olhem pra mim e vejam seus rostos refletidos no meu. Então, hoje a internet explodiu, né? Desde ontem à noite explodiu com foto dela, comentários sobre representatividade, sobre como é bom ter uma mulher negra retinta de cabelo natural ganhando o Miss Universo, eleita a mulher mais bonita do mundo. Mas eu preciso fazer aqui um parêntese. Uma beleza reconhecida. Eu preciso aqui fazer um parêntese, que por mais que seja uma quebra de padrões, ser uma mulher negra retinta, com um cabelo crespo e curto, né? Que tinham outras mulheres de cabelo crespo e cacheado, negras, concorrendo ao Miss Universo ontem, mas ela era a única de cabelo realmente muito curtinho. E eu não lembro de ter visto nenhuma outra concorrente nos outros anos, e eu costumo ver essa cafonice que eu adoro. Eu preciso fazer, né, o nosso grande adendo aqui de que o corpo dessas mulheres é algo simplesmente surreal. É inalcançável. Aquilo não é padrão de absolutamente nada, né? Não existem seres humanos daquele jeito na vida real, com aquela magreza excessiva, com aquela cintura, com aquele peito de silicone, algumas, aquela perna finíssima que uma não encosta na outra. Então, assim, né, esses concursos, ainda que estejam quebrando alguns padrões de beleza física, alguns, e olha lá, porque as finalistas que foram com elas eram todas as outras 4, né? O top 5 eram todas as outras 4 mulheres brancas. Sendo que, assim, na minha opinião, na nossa opinião aqui de quem estamos assistindo, tinham outras mulheres negras muito mais bonitas no top 10. E foram as 4 mulheres brancas, completamente padrão de cabelo liso, aquele baby liso, enrolado. Uma era louríssima, outras 2 morenas, eu acho, 3 morenas e uma loura. E ela era a única negra dentro do top 5. Mas esse corpo é inacreditável. É inacreditável porque continua reforçando esse padrão de corpo, né? Um concurso que premia a mulher mais linda do universo é uma mulher muito magra, com um corpo que é inalcançável, um corpo que adoece dezenas de centenas de milhares de meninas ao redor do mundo e principalmente, vou dizer principalmente do Brasil, porque o Brasil é um dos países que mais fazem cirurgia plástica do mundo, e a nossa indústria de biquíni e de praia, né, como a gente é um país com um litoral muito extenso e a gente tem uma cultura de praia e de calor e de piscina muito grande, eu acho que rola mais um endeusamento ao físico e mais atenção da gente com o corpo. Né? A gente presta mais atenção no corpo das pessoas porque a gente anda com menos roupa, a gente anda mais pelado. Então a gente se compara também mais. Isso também abre muito mais margem para comparação, porque a gente vê esses corpos seminus na televisão e na revista o tempo todo. Isso aí todo mundo já sabe, não preciso repetir. Mas acho isso adoecedor, porque a gente só reforça esse padrão de corpo inatingível, que as pessoas adoecem o tempo todo e se operam e entram em mesa de cirurgia e tomam anestesia geral e forçam vômito na bulimia e ficam em jejum durante a anorexia para chegar nesse tipo de corpo que simplesmente é inatingível, como uma pessoa normal, que não tem esse metabolismo, que não tem essa genética de ter um corpo longilíneo e magro, dificilmente vai atingir de forma natural e saudável, né, com dieta e exercício físico. Eu fiquei feliz dela ter ganhado, mas eu acho que esses concursos ainda são extremamente adoecedores.
E esse nome, gente, Miss Universo, eu acho muita prepotência do ser humano, mudando assim. Ai, o universo inteiro, só tem a gente. Ah, para de graça. É a roda girando, né? Do mercado, da grana. Também tenho ressalvas a essas aferições, realmente não é real, mas você ter nessa competição irreal, né? Do topo da beleza feminina, uma mulher negra. E vou dizer mais, gente, uma mulher negra sul-africana, a Zosi, falei certo. A Zosi é a terceira sul-africana a ser Miss Universo, primeira negra. Num país que tem 90% de população negra, o ícone, né, de representatividade de beleza são mulheres brancas, ou eram. Num país que tem 90% da população negra, você já ter tido 2 Miss Universos brancas e só agora, em 2019, século XXI adentro, a primeira negra eleita Miss Universo pela África do Sul. Vamos lembrar que é muito rara essa representatividade. A Zosi é a 5ª mulher negra a ser escolhida Miss Universo. A primeira foi em 1977, depois nós tivemos mais 3 em 98, em 99 e em 2011, Miss Angola, e agora a Zosi. Então, é muito raro, né, esse reconhecimento da beleza negra nesses concursos. E no Brasil, eu fiz também um levantamento. Nossa primeira Miss Brasil negra foi a Daisy Nunes, em 1986. Eu tinha 16 anos e fiquei muito surpresa e, sei lá, mexida com aquela mulher. Acompanhei a Daisy Nunes vida fora, ela foi por 16 anos a partir dali, rainha de bateria da União da Ilha do Governador, e todo ano eu acompanhava aquilo, porque amo carnaval, vocês sabem disso, essa Miss Brasil negra. Inclusive hoje eu li um tweet de alguém falando assim: escolheram uma Miss negra e vocês já começaram a ver que as pessoas dizem que elas são parecidas com vocês, mulheres negras. E é verdade, é como se preto fosse tudo igual. Com Zosi não me aconteceu isso não, mas quando eu era jovem, na época de Daisy, umas pessoas começaram a me chamar de Miss Brasil. Depois de Daisy, vejam vocês, minha gente, 1986. Sabe quando o Brasil foi ter a segunda Miss Brasil negra? 2016. 30 anos depois. Que foi a Raíssa, né? Que foi Santana. A Raíssa Oliveira. Não, Raíssa Santana. E depois, no ano seguinte, a Mona Lisa Alcântara. A Raíssa, que nasceu na Bahia, mas foi Miss pelo Paraná, porque ela foi criada no Paraná. E depois a Mona Lisa Alcântara, em 2017, eleita pelo Piauí. O pioneirismo... Deixa eu fazer um PS. O Miss Universo tá na 67ª edição. 8ª. Essa foi a 68ª. Ah, então essa já foi a 8ª. O concurso foi criado em 1952. Então são 68 anos de Miss Universo e só 5 mulheres negras. E do Brasil, tem desde 1954. E só tivemos 3 Misses negras. É porque teve, se eu não me engano, o Miss Brasil teve interrupção, então não dá pra gente fazer essa conta linear. Mas uma referência muito importante para gerações anteriores à nossa é a da Vera Lúcia Couto dos Santos. Ganhou um concurso de Miss Guanabara, né? O antigo Rio de Janeiro, estado do Rio, estado da Guanabara, em 1954. Em 1964, ela foi a primeira negra a participar e a ganhar um concurso de beleza no país, e foi candidata representante do Renascença, do Clube Renascença, que é um clube, né, famoso no Rio de Janeiro, que reunia a classe média, a elite negra do Rio de Janeiro, justamente pelo racismo que ainda hoje atravessa os clubes sociais do Rio de Janeiro. Ela acabou participando do Miss Brasil e ficou em 2º lugar, e foi 3ª no Miss Beleza Internacional. Vera Couto está na nossa memória, no nosso imaginário, como sendo uma grande pioneira do reconhecimento da beleza negra, mas a primeira Miss Brasil foi Daisy Nunes. Vou passar para a Isabela também uma coluna que eu escrevi
sobre essa questão da representatividade desses concursos de beleza foi em 2016, em outubro, quando Raíssa Santana foi eleita Miss Brasil, 30 anos depois de Daisy Nunes. E queria terminar lendo aqui as últimas frases desse meu texto, que fala de camadas mais amplas de representatividade, que é o seguinte: ver mulheres negras como misses e médicas e economistas e engenheiras e atrizes e jornalistas e cientistas e juízas e professoras alimenta o orgulho. Cria referências para meninas e jovens que estão a escolher seus caminhos. O nome do jogo é representatividade e importa muito. Flávia Oliveira. Oliveira Flávia. Oliveira Flávia. 2016. Outubro de 2016. Tá, queridas. Não, eu acho que eu queria indicar outro livro. Gente, eu realmente acho que é a coisa que eu mais faço é indicar livro. Um livro que eu li durante meu TCC, e vou deixar o link do meu TCC também, porque meu TCC também fala um pouco disso, sobre essa construção de padrão de beleza. O livro chama O Mito da Beleza, é da Naomi Wolf, uma norte-americana. Eu li esse livro para fazer meu TCC. Eu não sei se eu já falei aqui do meu TCC, mas o meu TCC da faculdade eu falo sobre Oxum e o mito da fragilidade feminina, por essa imagem de frágil e vulnerável que o nosso imaginário, né, popular enxerga de Oxum, como isso tem a ver com o nosso imaginário das mulheres, de fragilidade, de vulnerabilidade das mulheres, e como isso tanto é uma mentira sobre a personalidade de Oxum, quanto é uma mentira sobre as mulheres, né? Como não tem nada de sexo frágil, nada de vulnerável. E aí eu começo o trabalho contextualizando um pouco de onde é que veio, né, esse mito da fragilidade, essa história de que mulher é o sexo frágil, de que é emocionalmente, psicologicamente mais frágil ou mais instável. E o livro é muito interessante para quem está querendo entender mais sobre essa construção de padrão, porque fala sobre a indústria de cosmético, como a indústria da beleza lucra muito com a fragilidade feminina, lucra muito com essa insegurança que as mulheres têm, porque é basicamente mantida por esses padrões, né, por as mulheres tentarem se encaixar nesses padrões. Então aí você pensa, a maquiagem, né, para quem quer esconder imperfeições do rosto, depilação, porque um belo dia alguém inventou que ter pelo é errado, cirurgia plástica, cabelo, alisar cabelo, tudo é uma necessidade e até de roupa mesmo, né? Assim, óbvio que roupa também as pessoas precisam, né? Porque não dá pra andar pelado, mas essa indústria da moda, dessa urgência da fast fashion, como isso também tem a ver com se encaixar dentro de um padrão e de um grupo, né? Se encaixar ali numa tribo. Então, ela fala muito disso, de como a indústria da beleza lucra com a insegurança feminina e como é foi uma força de construção desse estereótipo. Fala como a Revolução Industrial, que fez com que circulasse mais jornal, depois que inventaram as prensas, né, começaram a circular anúncio, jornal, e também a revolução que chegou com as televisões e depois com a internet, mas principalmente isso de jornal e das televisões, como as mulheres passaram a ser confrontadas com outras mulheres de outros lugares que elas não tinham contato. Porque pensa, antes de ter isso tudo, de tecnologia, de você poder abrir um jornal em casa e ler e ver uma mulher de outro lugar, você só convivia com as mulheres ali da tua vila, da tua rua, da tua cidade, eventualmente do seu trabalho, da sua família. Você não tinha uma base grande de comparação. Então ela fala também sobre esse processo, quando o horizonte se expande, para você começar a se comparar com mulheres que não fazem parte da sua realidade, que inicialmente aquilo nem existia, aquela comparação nem passava pela cabeça, e você passa a ter um cardápio de mulheres para se comparar muito maior, né? Porque a gente não se compara com as pessoas que estão na nossa rotina, a gente se compara com as atrizes de novela, a gente se compara com as blogueiras fitness saradas no Instagram, com pessoas que eventualmente ganham dinheiro, né, vivem da própria imagem, então precisam ter um cuidado maior com o corpo, porque a vida depende disso, né, porque o trabalho depende disso, porque a renda, o aluguel, a comida depende dessa imagem. E a gente que não tem nada a ver com isso acaba sendo influenciada
por esses padrões. Então o livro é muito interessante porque fala exatamente dessa construção e realmente eu aprendi muito. Acho que o livro da Bell Hooks também é muito, muito bom, o Feminismo é para Todo Mundo, porque fala sobre a construção do poder da sociedade sexista, né? Do poder sobre as mulheres. Não fala exatamente sobre o padrão de beleza, mas fala como é que a sociedade patriarcal e sexista se organizou para exercer o poder sobre as mulheres. E isso também tem muito a ver como as mulheres acabaram ficando muito acuadas, né, dentro das suas casas ou em subempregos, no caso das mulheres trabalhadoras e das mulheres negras dos Estados Unidos, né, porque a Bell Hooks fala de um contexto norte-americano. Então acho que essas duas indicações aí são realmente muito positivas. Eu tô querendo fiquei até com vontade de voltar a folhear o livro da Naomi, porque eu passei por ele muito rápido durante o meu TCC. Eu acho que ele tem várias outras coisas que podem acrescentar. Então quem puder, tiver oportunidade, acho que vale correr atrás dele. Vou deixar o nome certinho e o link do meu TCC também para quem quiser dar uma olhada, que eu amo esse meu trabalho que eu fiz. Ok, parabéns, congrats. Ai, obrigada. Formada há 1 ano e meio, não consegui resolver meu diploma até hoje, tá, meninas? País da burocracia. Quer falar negócio que de mais? acidente? Você tem 5 minutos. Na verdade, um dia triste também. A gente tinha combinado de terminar com o astral um pouquinho melhor, mas eu acho que não dá para deixar de falar disso, né? Dessa epidemia de acidentes de trânsito e do quanto as mudanças que estão ocorrendo em termos de política pública podem agravar essa situação. A gente sabe que João Dória, quando assumiu o governo de São Paulo, aumentou o limite de velocidade nas estradas e isso tornou um aumento dos acidentes, principalmente de moto, seríssimo. O Jair Bolsonaro suspendeu os radares, né, em várias estradas e tem defendido aí uma flexibilização do número de pontos de cassação de carteira, uma série de medidas nessa direção de afrouxar a legislação de trânsito. E o DPVAT? A gente ainda tem o DPVAT, é verdade. Caiu mesmo? Porque eu fico meio perdida, né? Porque esse governo o projeto cai está o negócio... apresentado, foi medida provisória, tem que ser votada. Tem que ser né? votada. Não, porque cai o negócio, daqui a pouco não, revogou, volta, então eu já não sei, mas caiu o DPVAT. DPVAT é o seguro que o governo dava, né, pra quem era vítima de trânsito. Isso, que todo dono de carro paga para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. Uma parcela indeniza, uma parcela é dinheiro que vai para o SUS. O governo propôs o fim do DPVAT, mas não apresentou de onde viria a dotação orçamentária que hoje vai para o SUS, ou ia, né? Hoje vai para o SUS com a arrecadação do DPVAT. E acho importante dizer que se você tem seguro, né, do seu automóvel, do seu carro, se acontece alguma coisa, você... Com vítima tem direito à indenização. Não, eu sei, mas se acontece alguma coisa, você tem o dinheiro do seguro para você comprar, se for seu meio de trabalho, né? Se você precisar disso para trabalhar, se você usar seu carro ou sua moto para trabalhar. A lógica é mais para custear despesas de saúde. Mas fica um dinheiro para pessoa que sofreu acidente e para a família, se ela morrer. Não, tem uma indenização, mas é menos patrimonial e mais para indenizar as vítimas, fatais ou não. Não, né? Exatamente, mas meu ponto é, se você tem o seguro do seu carro ou da sua moto, se você sofre um acidente, você ganha. Tendo seguro ou não, você ganha o DPVAT e você ganha o seguro para reaver o seu bem. Se você sofre um acidente e não tem o seguro, em geral as pessoas usam o DPVAT, óbvio, se precisa como indenização, se não pode trabalhar e tal, mas se ela se recupera e pode voltar a trabalhar, usa até para, né, você conseguir outro meio de trabalho, conseguir inteirar para comprar outra moto, para ajeitar o carro e voltar para ou pagar o tempo que você vai ter que ficar sem trabalhar. Exatamente, se você é motorista de Uber e usa o seu carro, você sofre um acidente e não pode trabalhar, esse dinheiro vai te manter. Se você é entregador de iFood ou de Rappi ou de Uber Eats e usa sua moto e sofre um acidente, esse dinheiro vai te manter. E agora? Que não tem mais. Você não vai ter nem o dinheiro para se meter, né, se manter, e nem poderia usar esse dinheiro também para comprar um outro equipamento de trabalho, se fosse o caso. Então, saudades. Em se confirmando. Mas não era essa pauta que eu estava querendo trazer, gente. Era dos acidentes de trânsito.
o Instituto de Segurança Pública, esse ano publicou um dossiê, né, de trânsito referente ao ano de 2018. No ano passado, 1.957 pessoas morreram no estado do Rio de Janeiro em decorrência de acidentes de trânsito. 27.520 ficaram feridos, se lesionaram. É muita coisa. Em média, 81 pessoas envolvidas em acidentes de trânsito por dia no estado do Rio de Janeiro. 6 mortes por dia, 75 lesões. E a gente sabe que mais de 1/3 dos acidentes, né, das ocorrências, são de mortes provocadas por atropelamento. Isso é uma tragédia do Rio de Janeiro e a gente tem visto a banalização dos atropelamentos com morte de ciclistas. Quase toda semana tem um caso. O segundo maior índice, homicídio culposo, gente que, enfim, morre por acidentes outros, muita coisa com moto. E na sequência, homicídio culposo por colisão do veículo, algo muito triste que aconteceu no fim de semana. 5 jovens, né, num carro na zona norte do Rio de Janeiro, voltando alcoolizados de uma festa na Barra da Tijuca, de uma boate, de uma noitada. Havia 8 pessoas no carro, 5 perderam a vida, os 5 muito jovens, entre 20 e 24 anos. Isso é uma tragédia para a família, isso é uma tragédia para a cidade, para o Estado. Então, assim, fazer um apelo na direção de mais segurança no trânsito, de mais responsabilidade, mais educação para o trânsito e de uma mobilização da sociedade na direção da não flexibilização dessa legislação que tem sido importante, né? Há, por exemplo, correlação muito forte entre a entrada em vigor da lei seca e das blitz no Rio de Janeiro com a redução de acidentes, principalmente de acidentes com vítimas e com vítimas fatais. São medidas que precisam continuar. As pessoas às vezes reclamam que não posso beber. Pode beber, não pode dirigir. Gente. Né? A diferença é essa. Você, se beber, não dirija. Se quer beber, não vai dirigir, não vai ter problema nenhum. 7% das mortes ou das ocorrências foram causadas, de vítimas fatais, foram de morte por colisão com ponto fixo. Poste, morte, árvore, exatamente. Muro, né? Homicídio culposo provocado por colisão com ponto fixo. 10% provocadas por colisão com ponto fixo. Que foi o caso da morte desses jovens, né? Então é muito. Isso é para vocês verem, quer dizer, numa curva. 1 em cada 10 mortes provocadas por colisão com ponto fixo, 25% das mortes provocadas por colisão, né, de veículo e atropelamentos ou outras causas, mas quase 60% aí das ocorrências. Quase 2.000 pessoas morrendo por acidente de trânsito no estado do Rio de Janeiro num ano é coisa demais. Então, estamos aí, né, chegando nas festas de fim de ano, tem muita confraternização, chamar aí, principalmente a juventude, pensar um tiquinho, um segundo antes de lucidez, para que a gente consiga atravessar esse período com vida e saúde. E eu quero fazer um apelo aqui também, porque, enfim, né, eu tenho 23 anos, eu dirijo desde os 19. Eu dirijo muito bem, nunca bati o carro, mas eu sei que o trânsito é muito perigoso, muito. Você tem que estar muito atento o tempo inteiro. É muito difícil você dirigir no Rio de Janeiro. Durante o dia já é muito complicado, o trânsito é uma selvageria, as pessoas estão cada vez mais impacientes, metendo o carro na frente. Às vezes há muita vontade de reagir, dá muita vontade de avançar em cima. Eu sou muito estressada dirigindo, é uma coisa que me estressa demais, apesar de eu gostar. Eu gosto muito mais de dirigir à noite, de madrugada. Eu não bebo tanto, então frequentemente eu vou pra festa e night, bar, de carro e volto sem dirigir, sem beber, né? Não bebo e volto dirigindo. Porque é muito tentador dirigir à noite, é muito mais rápido, não tem trânsito. Você pode, botar 100, 90 lá no limite da velocidade, você chega em casa muito mais rápido, é muito mais prático você sair de uma festa, entrar no carro, pegar
o carro ir embora do que ficar esperando o Uber, do que lidar com preço dinâmico. Eu sei disso tudo, eu tenho 23 anos, eu sei que é muito mais prático andar de carro, mas não é o mais seguro. Não é o mais seguro se você bebeu, não é o mais seguro se você andar com algum amigo seu que bebeu. Então meu apelo não é só para que vocês não dirijam depois de beber, é também para que vocês não entrem no carro de ninguém que dirige, que bebeu e resolveu dirigir. Eu acho que eu me lembro muito daquele acidente que teve na Lagoa, que também foram 5 jovens voltando de uma boate, que bateram o carro numa árvore ali na Lagoa, na Borges de Medeiros, e morreram. Eu me lembro muito das famílias falando, ou de uma das pessoas que sobreviveu, não sei se todos morreram na época, mas falando que meu namorado, ele tinha bebido, ele queria dirigir, eu não queria ir com ele, eu não queria que ele dirigisse, eu queria que a gente pegasse um táxi, mas ele bateu o pé que eu dirigi, eu fui junto. Cara, não vai junto, não vai junto, não vai junto, não deixa sua amiga ir junta, mesmo se for seu namorado, mesmo se for seu melhor amigo, não entra no carro, porque se bater, a chance de morrer todo mundo é imensa. Então, assim, você não vai conseguir salvar o seu namorado, você não vai conseguir salvar a sua amiga que está dirigindo, você não vai conseguir parar o carro se você vir que tem um acidente prestes a acontecer, você não tem como você frear pela pessoa, não tem como você reduzir a velocidade pela pessoa, não tem como você puxar o freio de mão, porque isso também vai causar um acidente, não tem como você meter a mão no volante e desviar. Então, a sua presença no carro ou a sua ausência não vai fazer a menor diferença em evitar ou não um acidente. Então, por favor, preserve a sua vida, insista para os seus amigos, se recuse a entrar no carro, some com a chave, guarda a chave, esconde a chave, enfia ele no Uber, pede ajuda para outras pessoas para fazer ele desistir dessa ideia, mas não entre no carro de uma pessoa que bebeu. Acho que todo mundo aqui conhece alguém que já sofreu um acidente de carro sério sem ter bebido, né? Um amigo meu capotou de carro há 2 anos porque um cara avançou um cruzamento, virou o carro dele, ele capotou 2 vezes, saiu ileso, não aconteceu nada, mas podia ter sido uma tragédia, e ele não tinha bebido, eu nem sei se o outro cara tinha bebido, eu acho que não, pelo que eu me lembro não, foi só uma desatenção, mas todo mundo sabe como o trânsito é muito perigoso, imagina você sem seus reflexos, todo mundo sabe como fica quando tá doidão, e a gente sabe que a gente não tem a menor condição de dirigir, então, por favor, não cometam esse erro, porque a gente combinou de não morrer, né, galera? A gente começou o ano dizendo isso, né? Envelheçam. Então, assim... Jovens envelheçam. Acho que é isso, né? Eu queria fazer o nosso pedido final. Nosso pedido final é o seguinte. Nós vamos gravar um episódio especial de fim de ano. Vamos. É o episódio que vai sair na véspera do ano novo, dia 31 de dezembro. Vai ser o nosso episódio especial de fim de ano. E a gente queria que vocês participassem do nosso episódio final. Então, convido a todos vocês para gravar um áudio de até 10 segundos, por favor, não passar disso, falando seu nome, a cidade de onde está falando e qual é uma das suas metas para 2020. A gente vai compartilhar as nossas, né, nesse episódio da virada do ano, mas a gente também queria ouvir de vocês para comentar, para inspirar as nossas metas, então grave um áudiozinho no gravador do celular. Oi, eu sou fulano, falo aqui de tal lugar, e uma das minhas maiores metas pro ano que vem é tal. Gente, pode ser coisa boba também, tá? Uma das minhas metas há 250 anos é dar a volta na lagoa correndo e eu nunca consegui. Então, grava pra gente, manda lá no e-mail, angudegrilo@gmail.com. É só gravar no gravador do celular, seu nome, de onde você tá falando e uma das suas metas, e compartilhar enviando por e-mail pra gente, angudegrilo@gmail.com, que nós teremos muito prazer de ouvir a sua voz aqui nesse programa no dia 31 para virar o ano muito bem, tá bom? Quem estiver morrendo de vergonha e não tiver como gravar, pode mandar pra gente lá no Twitter também, na hashtag angudegrilo. Ficaremos muito felizes de saber o que vocês estão pensando pro ano que vem e queremos comentar as metas de vocês. Tá bom, meu povo? Ok, pessoal. Um beijo. Como de praxe, adentramos a terça-feira, já passa da meia-noite, Angudegrilo quentinho. Ao vivo, para você nesta manhã. Um beijo.